Fala, cervejeiros, tudo bom? Daniel do Com Cerveja por aqui, trazendo mais uma sacada. Hoje eu respondo a dúvida do André Rezende. Olha lá, quais as formas de carbonatar cerveja envelhecida em barril de carvalho? Somente CO2 ou eu consigo fazer prime adicionando mais açúcar? Legal, André, é o seguinte, dá para fazer com prime sim, tá? A grande questão do prime, que é o método mais utilizado por cervejeiros, principalmente quem está começando, é o seguinte: a gente fez a fermentação, terminou, matura às vezes ali 2 semanas, 3 semanas, até um mês, e a gente tem ainda levedura em suspensão suficiente para que quando a gente adicione o açúcar, já calculada a quantidade de açúcar que a gente precisa, para o nível de carbonatação que a gente quer, naquele estilo que a gente está fazendo, aquelas leveduras que estão ali vão conseguir consumir esses açúcares e carbonatar a cerveja no nível que você deseja. Quando você aumenta aí o tempo de maturação, isso começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então, às vezes, se passa de um mês e pouquinho, é possível que ainda seja possível as leveduras consumirem os açúcares, mas tem menos leveduras. O que acontece, então, às vezes, demora um pouquinho mais. Para quem, às vezes, está começando, faz o processo, terminou a fermentação, às vezes nem sabe que matura a cerveja, ou matura uma semana, já joga o prime, vai ver que em 3, 4 dias, já, no máximo, já está carbonatada, às vezes até super carbonatada, muita gente erra a mão no açúcar aí, e tá ótimo. Então, se você já deixou um mês parado, se você deixou aquela cerveja um pouquinho mais fria, tem gente que também erra na mão na hora de fazer a refermentação na garrafa e deixa as suas cervejas ali numa temperatura mais baixa, 18, 19 graus, você já vai perceber que essa carbonatação vai demorar mais, às vezes 1 até 2 semanas. Muita gente mesmo pergunta: Daniel, minha cerveja não carbonatou, o que eu fiz? Eu calculei o açúcar, não está certo. 99% das vezes eu pergunto: tá, qual a temperatura? Ah, a temperatura está 18. Se não, aumente essa temperatura. Faz quanto tempo? Ah, faz 1 semana. Também tem que ter tranquilidade, às vezes pode demorar 2 semanas para que aconteça essa total conversão dos açúcares em gás carbônico na garrafa, tá? Mas, voltando à dúvida aqui, se a gente faz um envelhecimento em barril, então às vezes vai ficar 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano aquela cerveja ali maturando no barril de carvalho. Nesse caso, é bem provável, né, que você não tenha leveduras ativas ali suficientes para fazer a refermentação. Mas aí é muito simples, você vai botar a temperatura de fermentação, temperatura ambiente na garrafa e vai inocular a levedura novamente, tá? A única diferença é que a proporção aí, tá? Você vai utilizar algo, tem que ver a indicação do fabricante, existem algumas leveduras específicas para refermentação na garrafa, afinal você está utilizando uma levedura que vai fazer refermentação numa cerveja, ainda mais pensando, né, no estilo que você está fazendo aí, com envelhecimento, em barril de carvalho e tal, uma cerveja que provavelmente é alcoólica, com talvez não tantas condições específicas para aquela levedura funcionar ativamente, tá? Basicamente é isso. Então, às vezes tem que ser umas leveduras mais resistentes para isso, e você pode utilizar, sem dúvida, a indicação do fabricante, mas geralmente vai estar em torno aí de 2 gramas para cada 10 litros de cerveja. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai hidratar a levedura, se ela for seca, por exemplo, vai inocular a levedura e açúcar, e daí você bota na garrafa e faz a refermentação. O método de adicionar o prime na garrafa tem vários, cada um faz o seu. Aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre diferentes métodos, o que ficar melhor para vocês, vocês utilizam. Mas basicamente é isso, o segredo, a sacada que é essa. Maturou muito tempo, vai refermentar na garrafa, tem que botar mais levedura. Se for fazer direto no barril e colocar a carbonatação forçada, daí não precisa, você transfere ela para o barril, para o keg ou para o post-mix, e você bota ali o CO2 que você precisa, a pressão específica para atingir o nível de CO2 da sua receita, e ela finaliza certinho também. Ok? Espero que tenham gostado de mais essa sacada, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!